Flamengo compra briga com a CBF, diretoria define barca, Vasco precisa do Mengão e Filipe Luís tem trunfo. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, dia atípico de futebol, mas o Mengão entra em campo às 21 horas contra a equipe do Vitória pela 21ª rodada da competição, defendendo o topo da tabela de classificação. O Mengão precisa somar os 3 pontos para seguir na liderança, seguir se distanciando dos demais times, se mantendo no topo da tabela. Jogo importantíssimo que o técnico Filipe Luís pode ter um trunfo. Que trunfo é esse? Após 5 meses, esta é a primeira vez que o Filipe Luís tem a oportunidade de repetir um time por 2 jogos consecutivos. Esta é a primeira vez que isso pode acontecer em 5 meses. A última vez que o Filipe Luís teve essa oportunidade foi nas finais do Campeonato Carioca, em que ele colocou o mesmo time no primeiro e no segundo jogo. Depois disso, tiveram alguns problemas físicos no elenco, ele acabou precisando mexer na equipe. Claro, com uma espinha dorsal, né, mantendo a maioria dos jogadores, mas por conta de problemas físicos, de jogadores que ficaram no departamento médico, jogadores que saíram do elenco, enfim. Filipe Luís não teve mais a oportunidade de repetir a equipe por 2 jogos consecutivos e hoje isso pode acontecer. Por isso, a provável escalação do Flamengo, lembrando, provável escalação do Flamengo seria com Rossi no gol, a linha defensiva com Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, no meio-campo Jorginho, Saúl e Arrascaeta e no ataque Gonzalo Plata, Bruno Henrique ou Pedro e também o Samuel Lino. Esta a provável escalação do Flamengo. Existe a possibilidade ainda do Filipe Luís mexer na linha defensiva e preservar um dos Léos, já que eles vêm numa sequência grande de jogos, então existe essa possibilidade da dupla Leléo hoje não acontecer e o Danilo jogar ao lado de um dos Léos. É a possibilidade, já que Léo Ortiz e Léo Pereira são os 2 jogadores com alta minutagem, que nos últimos jogos não puderam descansar, não puderam ser preservados, já que o Danilo não estava à disposição por muito tempo aí nas últimas partidas. Depois que voltou, ele até foi utilizado por alguns minutos, mas são os 2 jogadores com muita minutagem no elenco, então hoje há sim a possibilidade do Filipe Luís preservar. Mas é esse trunfo, por quê? O único desfalque confirmado para esta partida é o Eric Pulgar, ele que segue no departamento médico, tratando depois da cirurgia no pé direito, é o único desfalque confirmado. Obviamente que o técnico Filipe Luís pode fazer escolhas, deixar algum jogador fora da lista de relacionados, por exemplo, escolher não relacionar por uma questão técnica ou por uma questão física, mas confirmado, o único jogador no DM é o Eric Pulgar neste momento e com isso o único desfalque já estabelecido. Aí a depender se o Filipe Luís vai resolver tirar alguém e deixar fora da partida de hoje, mas o Eric Pulgar é de fato o único desfalque. E falando sobre campeonato brasileiro, o Flamengo está numa briga com a CBF por conta da decisão de mudar as datas do Brasileirão com as datas da Copa do Brasil. No vídeo de ontem eu falei sobre isso, né, que a CBF tinha tomado essa decisão de colocar a final, a última rodada do Brasileirão para o dia 7 de dezembro, nas datas que seriam da Copa do Brasil, e colocar a Copa do Brasil para o dia 21 de dezembro, a decisão alterando as datas pensando no Intercontinental, já que nenhuma equipe que está na Libertadores, nenhuma equipe brasileira que está na Libertadores está disputando a Copa do Brasil. Com isso, a ideia da CBF, a princípio, é adiantar as rodadas do Brasileiro para que a competição encerre antes do Intercontinental, para caso alguma equipe brasileira vença a Libertadores,
já tenha acabado as rodadas do Brasileiro antes de começar a competição mundial. Esta foi a ideia da CBF, mas o Flamengo não gostou nada disso. No vídeo de ontem eu falei que isso poderia até beneficiar, né, já que o Flamengo tem chances de conquistar esse título e teria que abrir mão de algumas rodadas do Brasileiro para disputar o Intercontinental e que isso talvez seria positivo, essa mudança das datas. Mas o Flamengo não viu como positivo esta decisão da CBF. Primeiro porque a diretoria do Flamengo entende que adiantar as rodadas do Brasileiro vai fazer com que a equipe tenha menos tempo para se preparar para os jogos do Brasileirão e para os jogos da Libertadores, já que nesse período, de agora para frente, teriam algumas semanas livres para treinar. Teria jogo só no final de semana. Em 6 semanas, o Flamengo conseguiria jogar no final de semana, ter a semana inteira livre para treinar, para se preparar, para descansar e jogar só no outro final de semana. Isso seria positivo, a diretoria entendia isso como positivo. E agora, adiantando as rodadas do Brasileiro, o time não vai ter mais essas semanas livres. Vai jogar no final de semana e no meio de semana até chegar o final. Então o Flamengo entende que sai prejudicado com esta alteração, porque não vai ter tempo hábil para ter esse período de descanso. Daqui para frente são 3 datas FIFA. O Flamengo normalmente perde muitos jogadores na data FIFA. E aí esse período que teoricamente também seria para recuperar os jogadores, o Flamengo vai ter muitos jogadores fora com as suas respectivas seleções, sem poder descansar, sem poder recuperar. E aí o Flamengo entende que ficou numa situação bastante ruim com esta alteração. O Palmeiras se posicionou oficialmente com uma nota, disse que entende a decisão da CBF, entende a decisão de alteração do calendário. O Flamengo ficou de soltar uma nota oficial, que ainda não aconteceu, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, vai dar 7 horas da manhã, por enquanto ainda não saiu a nota oficial do Flamengo, mas a diretoria já se posicionou que não gostou da alteração da CBF, se sente prejudicada e entende que, além de estar sendo prejudicada, está sendo beneficiado o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não está na Libertadores, disputa diretamente o título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo e com o Palmeiras, vai ter muito mais tempo livre para se preparar para o Brasileirão, já que está só na Copa do Brasil, e aí ganha tempo, tanto para a preparação na Copa do Brasil, como para a preparação no Campeonato Brasileiro. Enfim, um problema bem extenso, né? Porque o Flamengo, por um lado, ganha tendo tempo para se preparar, teoricamente, para o Intercontinental, caso esteja no Intercontinental, para isso precisa vencer a Libertadores, mas sente prejudicado porque perde tempo para recuperar jogadores, para descansar, para treinar com esta alteração. Vamos ver se isso vai mudar. O Flamengo também se sentiu desprestigiado porque não foi consultado pela CBF. Quando chegou até o Flamengo a mudança, já tinha sido definido, foi apenas comunicado. E muitas vezes, para fazer uma alteração mínima na tabela, a CBF sempre coloca isso como um empecilho. Dessa vez, a mudança foi feita, uma mudança grande como essa foi feita sem muita oportunidade do Flamengo se posicionar. Quero saber de vocês, o que vocês acham, se o Flamengo realmente está prejudicado, se realmente é ruim para o Flamengo esta alteração, se vocês acham que é positivo, vislumbrando uma disputa do Intercontinental. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que ela é muito importante para todos nós, então comenta aí. O Flamengo está certo em reivindicar, em bater de frente com a CBF, em comprar essa briga, ou deve acatar, entendendo que vai ser positivo por conta do Intercontinental? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E o Vasco vai precisar do Flamengo. Por quê que o Vasco precisa da ajuda do Flamengo? Porque caso o Flamengo vença esta rodada, é a única possibilidade do Vasco não terminar a rodada na zona de rebaixamento, já que tem a mesma quantidade de pontos do Vitória. Então o Vasco vai precisar torcer para o Flamengo, a torcida vascaína vai precisar torcer para o Flamengo vencer o jogo para não terminar a 21ª rodada
na zona de rebaixamento. Neste momento o Vasco é o primeiro time fora da zona, mas se o Vitória, porventura, empatar ou vencer o Flamengo, passaria o Vasco e o Vasco cairia para a zona de rebaixamento novamente. Então, dependendo aí o Vascão da ajuda do Mengão. Agora eu vou falar sobre mercado da bola, a barca definida. Diretoria do Flamengo já definiu que vai fazer uma barca, vai negociar, quer negociar alguns jogadores deste elenco. 4 jogadores são considerados negociáveis. Quais são eles? Michael, Juninho, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. Os 4 jogadores definidos pela comissão técnica como negociáveis, porque não estão tendo minutos com o técnico Filipe Luiz. O Filipe Luiz entende que o elenco está muito inchado, está muito grande, ele não vai conseguir usar a maioria dos muitos jogadores, ele não vai conseguir utilizar, e esses aí são os que ele, a princípio, não conta. Então a diretoria está atrás de negociar esses 4 jogadores ainda nesta janela de transferências. Muita gente falou também sobre uma negociação do Cebolinha, dele ser negociável também, mas a comissão técnica entende que o Cebolinha ainda é importante para o elenco e quer mantê-lo no elenco. O Flamengo já definiu que jogadores titulares não serão negociados, até fazendo aí uma força para manter os Léos no elenco, tem muita sondagem por eles, muitos clubes interessados, mas o Flamengo entende que vai manter os jogadores titulares, os jogadores principais, não serão negociados, mas essa barca aí de 4 jogadores que são dispensáveis, que o Filipe Luiz não deve utilizar muito e que entende que precisa dar uma enxugada no elenco, porque vira e mexe, o Filipe Luiz tem que tirar a gente da relação, porque tá com um elenco muito cheio, muito grande. Então, 4 jogadores negociáveis: Michael, Vitor Hugo, Juninho e Matheus Gonçalves. Os 4 já receberam sondagens, inclusive nessa janela de transferências, alguns com propostas até oficiais, mas ainda não teve nenhum martelo batido para uma negociação. Aguardar para ver como o Flamengo vai resolver essa situação, quem vai aparecer para comprar ou empréstimo, enfim, para negociar esses 4 jogadores. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço, curte, porque você dá um recado pro YouTube de que esse conteúdo ele é relevante, aí entrega para mais gente. Também te peço para você mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Hoje nós estaremos ao vivo na cobertura do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, presente em todos os lugares, transmissão ao vivo do pré-jogo, transmissão da partida, Pique Rádio, alto nível, então por isso é muito importante você se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!